Glória a Deus. Aleluia. A paz, igreja. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 22. Lucas capítulo 8, versículo 22. 29º milagre da nossa série Milagre de Jesus. Hoje vamos falar sobre o milagre onde Jesus liberta um homem de Gadara, um homem que estava possuído por demônios. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, quem achou, diga: eu vou para o céu. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento. Diga assim: tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Versículo 26. Então, diga assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém, irmãos? Esse milagre que vamos estudar hoje tem muitas lições preciosas, importantes. E uma das lições que nós podemos aprender nessa introdução fala sobre a importância de sabermos lidar com as tempestades da vida. Porque, meus irmãos, antes de Jesus chegar nesse lugar chamado Gadara, diga assim, Gadara, ele
passou por uma tempestade, ele enfrentou uma tempestade. A palavra do Senhor diz que Jesus, juntamente com seus discípulos, fizeram uma travessia. Ele estava em Cafarnaum, ele atravessa o mar da Galileia e vai para essa cidade de Gadara. Mas no meio da travessia, uma tempestade se levantou contra aquela embarcação. Uma tempestade muito forte, uma tempestade poderosa, ao qual Jesus se levantou e ordenou que a tempestade cessasse. Ele deu uma palavra de ordem para que aquela tempestade se extinguisse. E é importante que a gente entenda, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar acerca de 3 tipos de tempestades. Fala assim, 3 tipos de tempestades. Antes da gente estudar sobre o milagre onde Jesus expulsa o demônio deste homem de Gadara, precisamos nessa introdução entender sobre os 3 tipos de tempestades que a Bíblia nos ensina. Entender a natureza das tempestades que a gente passa no dia a dia é importante para que a gente tenha a atitude correta. A palavra tempestade na Bíblia significa problemas, circunstâncias contrárias, desafios. E para cada tempestade há uma resposta adequada para que a gente possa vencê-la. Então hoje vamos falar sobre 3 tipos de tempestades. A primeira tempestade que é importante que a gente entenda é as tempestades comuns. Irmãos, nem tudo que acontece na nossa vida é de cunho espiritual. Nem tudo que passamos, que enfrentamos, nem todos os problemas, adversidades que enfrentamos no dia a dia é de natureza espiritual. Existem tempestades que são comuns, de ordem natural, faz parte do dia a dia, faz parte da vida. Teve uma época na igreja, e isso não é um passado muito distante, em que tudo que acontecia relacionado ao culto e ao templo, todo problema, toda circunstância contrária que acontecia no culto, no templo, era designado como um problema de ordem espiritual. Eu já vi muitas pessoas orando, dizendo que Satanás está fazendo oposição ao culto que estamos oferecendo a Deus, porque a corda do violão arrebentou, por exemplo. Já arrebentou a corda do seu violão tocando? Marcelo, já arrebentou a corda do violão tocando? Não significa que isso é espiritual. Na medida que a pessoa bate na corda, a depender da força, a corda pode arrebentar. O desgaste da corda pode fazer com que a corda arrebente com o passar do tempo. Porque nem tudo, irmãos, é de ordem espiritual. Tem coisas que é de ordem natural. Ouça o que eu vou te dizer: o seu carro ele pode quebrar, e não significa que é o diabo que está fazendo oposição a você. O pneu do seu carro pode furar, e não significa que é o diabo que está furioso contra a sua vida. Porque tem pessoas que qualquer coisa que acontece já espiritualiza. Não, é o diabo, é Satanás, é o capiroto, eu repreendo em nome de Jesus. Irmãos, nem toda tempestade é de natureza espiritual, tem coisa que é de ordem natural. Tem 2 anos que está andando com o pneu careca, vai furar um dia. Não é culpa do diabo. Amém, irmãos? Não é culpa de Satanás. São problemas de ordem natural. Eu estou morando agora mais próximo da praia e eu estou lidando com algo que antes eu não lidava, que é a questão da maresia. Meus irmãos, só Jesus. A geladeira já está por baixo, já toda cheia de ferrugem, corroendo. Não tem um demônio da maresia, irmãos. Foi eu que decidi morar perto da praia. Dona Menina mora perto da praia, deve estar enfrentando o mesmo problema. Mas tem gente que olha e fala bem, se está repreendido todo espírito maligno da maresia, sai da minha casa. Irmão, não vai resolver essa oração.
porque nem tudo é de ordem espiritual. Cristão pode enfrentar problemas no trabalho. Cristão pode ter um filho doente em algum momento da vida. São tempestades naturais. Nós não podemos espiritualizar tudo. Pastor, como que eu lido com tempestades comuns, tempestades naturais? A palavra do Senhor vai dizer: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Em tudo, irmão, glorifique ao Senhor. Tempestades comuns. Segundo tipo de tempestade é a tempestade divina. Diga assim: tempestade divina. Esse tipo de tempestade é que nós mais temos dificuldade de entender e aceitar. As tempestades divinas são as tempestades que o próprio Deus propõe para nos ensinar algo, para falar conosco. A palavra do Senhor vai dizer em Marcos capítulo 6, verso 45, que os discípulos enfrentaram uma tempestade em uma travessia. Eles estavam também igualmente em uma embarcação, indo de um ponto a outro, e no meio dessa travessia, eles enfrentaram uma tempestade, e essa tempestade foi produzida pelo próprio Deus. A palavra do Senhor vai dizer que eles enfrentaram ventos fortes, uma chuva muito intensa, e Jesus ele vem andando sobre as águas. Você lembra desse episódio? Ele vem andando sobre as águas. Pedro fala: se é tu mesmo, Senhor, faça que eu vá andando até o Senhor sobre as águas. Jesus fala: vem. Pedro desce do barco, começa a andar em direção a Jesus sobre as águas. Pedro começa a afundar, Jesus levanta Pedro das águas, e quando Jesus levanta Pedro das águas, ele coloca o pé e ele entra no barco onde os discípulos estavam. A palavra de Deus vai dizer que no exato momento em que Jesus colocou o seu pé no barco, a tempestade cessou. A tempestade parou. Porque essa tempestade, irmãos, era uma tempestade que o próprio Deus gerou. Vamos ler o que está escrito em Marcos capítulo 4, verso 6, versículo 45. Vamos lá comigo. Marcos 6, 45. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou e lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Agora observe o propósito dessa tempestade. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Você sabe por que Jesus propôs essa tempestade para os discípulos? Porque um pouco antes, na multiplicação, o coração deles se endureceram. Quando eles viram Jesus fazendo milagres, multiplicando pães e peixes, eles não creram naquele milagre que Jesus estava realizando diante dos olhos deles. A Bíblia não vai dizer qual foi a dúvida dos discípulos em relação a essa multiplicação, mas o fato é que o coração deles endureceu, porque eles não entenderam o que Jesus tinha feito na multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando no tempo da multiplicação nós endurecemos o nosso coração, Deus vai ter que propor tempestades para nos ensinar lições importantes. Sabe por quê? Porque
Deus nos prova mais no tempo da multiplicação do que no tempo das dificuldades, dos problemas. No tempo das dificuldades, dos problemas, você quer acertar, você está disposto a fazer tudo para sair daquela situação, mas é na multiplicação, é na abundância, é quando tudo está indo bem, que Deus realmente prova o seu coração. Quem está entendendo? Por isso, irmãos, no tempo da multiplicação, no tempo da abundância, continue fiel ao teu Deus. Continue firme no seu propósito de agradar a Deus. A palavra do Senhor diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Mas nós precisamos entender que o muito, que muitas vezes nos alcança, nós precisamos ter cuidado, saber nos relacionar com a bênção de Deus. O coração dos discípulos na multiplicação, na abundância, endureceu. E Jesus teve que permitir com que eles passassem por uma tempestade para ensinar lições preciosas para eles. Na multiplicação, os discípulos tinham receio. Qual era o receio? Como nós vamos alimentar essa multidão? Como nós vamos nos alimentar? Será que Jesus tem poder para prover as nossas vidas? Quando Jesus ele veio andando sobre as águas, ele estava dizendo para os discípulos: aquilo que aflige vocês, aquilo ao qual vocês têm medo, as circunstâncias contrárias, que muitas vezes gera temor no seu coração, eu tenho poder e autoridade sobre elas. Por isso eu venho andando. Jesus ele veio andando sobre as águas, porque eram as águas que estavam afligindo os discípulos. Ele estava dizendo o seguinte: eu tenho poder e autoridade sobre aquilo que gera medo em vocês. Posso falar algo para você? Aquilo que você tem medo, aquilo que muitas vezes te causa pavor, aquilo que muitas vezes mexe com as suas emoções, aquilo que muitas vezes tenta te desequilibrar, Jesus tem autoridade sobre essas situações. Amém? Ele tem autoridade sobre toda e qualquer circunstância que você esteja vivendo. Então essa tempestade que os discípulos enfrentaram era uma tempestade de ordem divina. Tanto é que ela cessa quando Jesus coloca o pé na embarcação. A tempestade cessa. A gente tem dificuldade de entender essa tempestade. Deus está permitindo que eu passe por tempestade? Sim, irmãos, às vezes Ele permite. Às vezes Ele produz para nos ensinar lições importantes, lições preciosas. Você viu aquela pessoa que recebe uma bênção financeira grande e não dá o dízimo? Pessoa que recebe uma oferta, uma bênção financeira e não dá a oferta na casa do Senhor? Ora para que Deus libere provisão, para que Deus seja fiel. Quando Deus libera a bênção, a pessoa ela não é grata para entregar ao Senhor aquilo que a palavra de Deus determina. É na multiplicação que o Senhor olha o nosso coração. A gente acha que o Senhor está no nosso coração na hora da prova, né? Não, é na hora da multiplicação. Porque é na multiplicação que verdadeiramente o Senhor vai conhecer quem é você. É na multiplicação que as pessoas se tornam muitas vezes orgulhosas, soberbas. É na multiplicação muitas vezes que as pessoas querem ostentar. É na multiplicação que o Senhor muitas vezes prova o nosso coração. Então essa tempestade era uma tempestade divina. Era uma tempestade que foi o Senhor que propôs, porque Ele queria ensinar uma lição para os discípulos. E o terceiro tipo de tempestade são as tempestades espirituais. Essa tempestade que Jesus enfrentou com os discípulos antes de chegar em Gadara era uma tempestade espiritual. Não era uma tempestade comum, não era uma tempestade divina, era uma tempestade espiritual. Por quê? Jesus ele estava saindo de Cafarnaum e indo até Gadara para libertar um homem que estava possesso por demônios. E no meio da travessia, uma tempestade se levanta para fazer oposição a Jesus, tentando impedi-lo de chegar do outro lado, porque o mundo espiritual ficou em movimento, ficou mexido quando viu Jesus indo para a direção de Gadara.
Pastor, como você sabe que essa tempestade era uma tempestade espiritual? Observe que Jesus, quando ele vai fazer com que a tempestade cessasse, a impressão que nós temos no texto é que ele está falando com alguém. Ele fala bem assim: fique quieto, pare, acalma-te. Jesus estava falando verdadeiramente com uma entidade espiritual. Essa entidade espiritual estava se opondo a Jesus para que ele não chegasse do outro lado e libertasse o homem gadareno. Tem momentos na vida que nós enfrentamos tempestades espirituais. Antes, irmão, de você alcançar alguma libertação na sua vida, o diabo sempre vai fazer oposição para que o milagre não aconteça na sua história. Eu estou trabalhando uma pessoa para levar para o Reviva, na verdade é uma família. O Reviva vai ser no final do mês. Irmãos, como eu estou vendo Deus, como eu estou vendo o diabo fazer oposição na vida da pessoa, fazendo de tudo para que ela não vá. A pessoa estava um tempo longe das drogas, esse mês ela teve uma recaída. Nós estamos ali orando, buscando ao Senhor, falando com a pessoa toda semana, porque o diabo ele faz oposição. Tempestades espirituais. Essa tempestade que Jesus estava enfrentando aqui era uma tempestade de cunho espiritual. Você sabe, irmãos, que na antiga Mesopotâmia havia um entendimento de que tinha uma entidade chamada Pazuzu, e essa entidade era responsável por afundar as embarcações que tentavam atravessar o mar de um lado para o outro. Sempre que uma embarcação afundava, sempre que uma embarcação não conseguia chegar no seu destino, as pessoas antigamente falavam assim: foi Pazuzu que não deixou. Havia um conceito de entidades malignas que não permitiam que as embarcações chegassem do outro lado. Quando a gente vai para o texto, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 39, que nós estamos lendo nessa manhã, essa palavra tempestade que o texto apresenta, no grego koiné é aimoléu, e aimoléu significa tempestades de demônios. Tempestades de demônios. Essa tempestade, ela era de cunho espiritual. Uma oposição estava acontecendo no reino do Espírito para que Jesus não chegasse do outro lado. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Não importa o tipo de tempestade que você está enfrentando, Deus vai te fazer passar por todas elas. Seja tempestade comum, seja uma tempestade divina, seja uma tempestade espiritual, Deus vai te fazer passar por toda e qualquer tempestade. Quantos creem nisso? Não importa a natureza da tempestade, Deus vai te fazer passar. Pastor, você falou como eu devo lidar com as tempestades comuns, falou como eu devo lidar com a tempestade divina, e as tempestades espirituais? Como que eu lido com elas? Olha o texto de Marcos capítulo 4, verso 35. Olha o que está escrito. Versículo 38, melhor dizendo. E Jesus estava na popa, fazendo o que, irmãos? Dormindo sobre um travesseiro. Tempestade espiritual. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade espiritual. Jesus estava no barco, fazendo o que? Dormindo sobre um travesseiro. Sabe o que eu aprendo? Tempestade espiritual, a gente lida com ela através do descanso. Nós precisamos aprender a descansar em Deus para vencer as oposições malignas. Isso fala de enfrentar as tempestades com confiança e fé. Quantos podem dizer amém? Jesus estava enfrentando uma tempestade espiritual. Os discípulos apavorados: vamos morrer, o diabo está fazendo oposição, nós vamos afundar, é o nosso fim. E Jesus dormindo na popa, sobre um travesseiro. E a dica que eu te dou é:
para que você possa vencer tempestades espirituais, não se esqueça de levar o seu travesseiro, porque você tem que aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus. Irmãos, travar batalhas espirituais é importante. Nós oramos, nós jejuamos, nós damos ordem para que as forças malignas cessem. Jesus, ele se levanta e fala: cala-te, acalma-te, cessa a tempestade. Mas a gente precisa entender que antes dele falar isso, ele estava descansando na confiança de que ele não iria morrer naquela tempestade, porque o propósito do Pai não era que ele morresse ali. Jesus tinha convicção de propósito, irmão. Ele sabia que aquele não era o tempo dele morrer. Então você quer aprender a vencer tempestades espirituais? Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a caminhar pela fé, porque é assim que nós vencemos as oposições malignas. Glória a Deus. Então Jesus, ele enfrenta essa tempestade, e ele coloca o pé em Gadara. E eu vou falar esse último ponto, porque hoje é dia das mães, a gente vai ter uma peça de teatro, a gente vai terminar essa mensagem na semana que vem. Jesus, ele coloca o pé em Gadara, depois de fazer essa travessia. Este homem endemoniado vai até Jesus e se prostra diante de Jesus. Na fala desse demônio, ele reconhece que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Sabe por quê, irmãos? Porque a adoração não é uma moeda de troca. A adoração é reconhecimento de quem Deus é. Quando Jesus, ele chega em Gadara, esse demônio vai ao encontro de Jesus. Agora ouça, irmãos, ouça o que eu vou dizer para a gente finalizar. Nós não podemos romantizar a obra de Deus. Eu estava estudando, lendo alguns comentários bíblicos, alguns comentários de historiadores da época, e eles vão dizer que para se chegar até Gadara, essa travessia custava 1 denário. 1 denário era 1 dia de trabalho. Denário é uma moeda romana que equivalia a 1 dia de trabalho. A pessoa trabalhava e o salário mínimo do dia era 1 denário. Ou seja, para que Jesus, juntamente com os 12 discípulos, chegassem em Gadara, era necessário 13 denários. Jesus mais 12, 13 denários. A libertação daquele homem custou um preço. A libertação daquele homem não foi de graça. Sabe, irmãos, a gente não pode romantizar a obra de Deus. Sabe por quê? Tudo tem custos. Parece que hoje o Senhor quer falar sobre isso, né? Parece que hoje o Senhor quer falar sobre essa temática. Ouça o que eu vou dizer. Para que Jesus chegasse do outro lado do mar, para que ele chegasse em Gadara, alguém teve que investir no ministério dele. A palavra você vai dizer que Jesus ia pregando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, levando o reino de Deus, porque pessoas financiavam o seu ministério. Pessoas vendiam suas posses, suas fazendas, pessoas que tinham recursos financeiros e ofertando no ministério de Jesus, para que Jesus pudesse levar o reino de Deus em cidade, em aldeia em aldeia. Para que Jesus chegasse em Gadara, alguém teve que financiar o ministério de Jesus. Ouça o que eu vou dizer. Todas as vezes que nós somos ingratos e nós não damos o dízimo, não damos oferta na casa do Senhor, nós estamos impedindo que Jesus, que o Evangelho chegue em Gadara e liberte pessoas. Quem está entendendo? Ah, pastor, tem gente que fica nessa discussão, né? Mas o dízimo é da lei. O dízimo não é do Novo Testamento, Nova Aliança. Nova Aliança é a oferta. A pergunta que eu te faço é: se dízimo é da lei, ou seja, é obrigação, porque a lei era uma obrigação, o mínimo que nós temos que dar hoje, já que nós estamos na Nova Aliança, na graça que é do coração, é 10%, porque o que é obrigação não pode ser menor do que aquilo que sai do coração. Então a gente tem que parar com essa conversa. Ah, não creio em dízimo. Não creio em dízimo, mas a palavra fala que a oferta deve ser do coração. O coração nunca pode dar menos do que aquilo que é obrigação, aquilo que você faz obrigado. Pode aplaudir o Senhor com alegria.
A verdade, meus irmãos, a verdade é que a pessoa que não entrega o dízimo, não entrega a oferta, ela está vivendo uma crise de fé. E ela busca justificativa para não entregar o dízimo e a oferta. Ah, porque o dízimo é da lei. Ah, porque agora na nova aliança é só oferta. Irmão, seja dízimo ou seja oferta, aquilo que vem do coração nunca pode ser menor do que aquilo que a gente faz por obrigação. Então o mínimo que nós temos que dar ao Senhor é 10% da nossa renda. É o mínimo. E eu posso dizer para você, com experiência de causa, com Deus, 90% é maior do que 100% sem Deus. Vou repetir, com Deus 90% é maior do que 100% sem Deus. Porque 90% com Deus, depois de você ter dado 10%, é aí que você vê o milagre, é aí que você vê a glória de Deus, é aí que você vê o cuidado de Deus com a sua vida. Ouça o que eu vou te dizer, quando você não tira 10% das suas finanças para dar ao Senhor, que é 10% daquilo que é o valor mínimo, de acordo com a palavra do Senhor, que é o dízimo, você está mantendo a iniquidade dentro das suas finanças, porque você está segurando algo que não é seu, é do Senhor. Vou repetir, quando os 10% que você deveria dar ao Senhor, você mantém nas suas finanças, você está mantendo algo iníquo dentro das suas finanças, porque esse 10% não é seu, é do Senhor. Malaquias 3,10 vai dizer: roubará, pois, o homem a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. A gente não pode ficar romantizando a obra de Deus, irmãos. Tudo tem custo. A igreja paga energia, ar-condicionado. Você tem um banco para você sentar. Seus filhos estão lá na salinha, com toda a estrutura. Seu filho lancha na salinha. A gente não pode ficar romantizando a obra de Deus. Todas as vezes que você não é grato, e você não entrega o dízimo e a oferta, você está impedindo que o Evangelho chegue em Gadara e liberte pessoas. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos ser fiéis ao Senhor, igreja. Vamos ser fiéis ao Senhor. Esse homem foi liberto porque tinham pessoas que investiam em Jesus, no ministério dele. Que você possa investir em Jesus, na causa do reino de Deus, para que através das suas finanças o Evangelho continue marchando a passos largos, para que a nossa cidade seja liberta de demônios, de espíritos malignos, para que o reino de Deus seja implantado em nossa geração. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Pai, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Que a sua palavra nessa manhã vá e produza o resultado a qual ela se destina. E nós cremos, ó Pai, que quando a sua palavra é semeada, ela produz fruto a 100 por 1. Eu quero agora profetizar que a sua palavra está gerando fruto em cada coração, resultado em cada coração. Todo coração duro agora, que a sua palavra possa esmiuçar, que a sua palavra agora possa gerar vida, possa quebrantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda cadeia, toda amarra espiritual, toda cadeia de pensamento que muitas vezes nos impede de fazer aquilo que está descrito na sua palavra, que caia por terra agora. Todo pensamento maligno, todo pensamento em conformidade com o mundo, em nome de Jesus, vai agora, Senhor, tocando nos pensamentos dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que a sua igreja seja uma igreja voluntária, que ama ofertar, que ama entregar o dízimo ao Senhor, que confia em Ti e que por isso vive os milagres do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amém? Aleluia!